Olá, estamos aqui hoje para mais um podcast Pergunta Cheque. E eu preciso falar da loja Tiel Story, uma loja de roupas, acessórios, perfumaria, produtos 100% originais. A loja encontra-se em frente ao Hospital Jaime, no edifício Ventura Office, 6º andar, sala 613. E a mulherada, público feminino, Tiel Story tem uma novidade. A gente não pode falar por enquanto, mas vocês que cobraram, que pediram também, peças femininas, Tiel Story fechou uma parceria com uma marca que vocês conhecem. Mais pra frente a gente vai falar. Só ficar ligado, né? E a gente precisa falar também que nós abrimos um espaço aqui para pessoas que queiram contar a história. E um casal nos contactou e quer contar a história deles. A gente abriu esse espaço hoje para esse casal contar a história deles. E vamos que vamos, Alessandra. E este casal é um casal de pastores, né, da igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. Ele vai falar mais sobre o ministério dele. É pastor Israel Ferreira e a pastora Eliana Portes. E a história de vida deles, eu tenho certeza que vai impactar, que vai tocar você, que vai tocar a sua vida. O chamado ministerial, família, todas as conquistas, né, o evangelismo e tudo aí que eu tenho certeza que o podcast tem seguido esse caminho aí, que é de trazer conhecimento e tocar o seu coração. Pastores, muito bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. É um privilégio dividir aqui o microfone com os profissionais aqui Deus. Da mídia, né? É um prazer muito grande. Pastora, fale algo, por favor, pastora. Pode ficar à vontade. Então, eu sou Eliana Portes e estamos diante, né, da obra do Senhor. E para mim é um privilégio muito grande estar aqui também com vocês pela primeira vez. Mas falar um pouquinho, né, do que nós vivenciou, do que nós passamos, porque em toda a trajetória da nossa vida, né, tem, assim, muitas experiências que nós passamos e quem sabe quem vai estar nos ouvindo, né, pode identificar com uma dessas nossas experiências e também né, trazer aquele ânimo, né, aquela força para prosseguir a jornada, porque sabemos que não é fácil, né? Muitos olham e vê para a gente assim caminhando, mas não é fácil. Mas no decorrer das perguntas iremos responder e eu creio que vai ser também para um aumento de fé de muitos. Amém, glória a Deus. Passou quanto tempo de ministério, pastor? Vamos falar quando foi que tudo começou? Fala o nome do ministério também, por favor, pastor. Igreja Pentecostal Assembleia de Deus. Na verdade, eu nasci na igreja, no Evangelho. Minha mãe, meu pai, 6 da manhã já chamava todo mundo, nós éramos em 6, e botava um atrás do outro para ir para a escola bíblica. Já bem cedinho, aquela filinha, todo mundo para a escola. Então eu nasci no cristianismo, no evangélico, né? E muitas guerras eu vi, né, nós crescemos juntos. Alguns dos meus irmãos tomou o rumo errado, mas Deus nos sustentou e estamos aí caminhando uma longa jornada, seguindo o exemplo do pai e da mãe. Meu pai e minha mãe já partiu no Senhor, mas deixou um grande exemplo. Não tem nada a questionar do meu pai e da minha mãe. Foram uns pais exemplar e de um bom testemunho. E a gente luta para seguir os passos, né? Então o senhor nasceu em um lar cristão? Cristão. O senhor é cristão desde já ou... Desde menino. Que sorte que o senhor deu, pastor. Que bom, cara. Desde menino que eu prossigo aí na jornada, na caminhada. Não é fácil, mas a gente tenta fazer o que pode, né? E a gente esforça e Deus faz o restante, né? Amém. Pastor, vocês têm filhos, né? E o senhor falou aí, né, que seus pais botavam vocês assim. E aí a gente vê agora o resultado, né? Um casal de pastores. E com seus filhos, foi também dessa forma? Como é que foi a educação religiosa para os filhos? Mesma coisa. Eu tenho 3 filhos, uma moça casada, 2 solteiros, não moram no país, né? Decidiram ir para Inglaterra, moram lá. Mas ensinei a caminhada desde menino. Meus filhos, se eles ficarem na sua casa por 10 dias, você pode ficar tranquilo que por 10 dias eles não tomam café da manhã.
E, né, não é questão de não gostar ou não, é porque o corpo deles já adaptaram no jejum, então eles não tomam café da manhã, eles vão almoçar já bem tarde, independente se eles tirou aquele dia pro propósito ou não, o corpo deles já se adaptaram. Que bom. Desde menino que eles não, desde criança já, quando começaram a ter entendimento, então já passaram a aprender a orar e jejuar. Eu vejo essa importância, né? O que a senhora, o pastor, falar para os pais que às vezes a criança não quer ir para a igreja, então tá, não vai. Qual é essa importância, pastor? Qual é o resultado, a importância dessa educação religiosa de berço? Veja bem, ensina o menino no caminho. Ensinar o caminho é você ensinar o menino distante. Se você ensinar no caminho, é você pegar na mão dele, estando junto com ele no caminho, né? E dizer assim, ó, o caminho é esse aqui. Se lá na frente ele decidir tomar outro rumo, você não paga pelo erro. Por quê? Porque o pai de Sansão ensinou Sansão na risca. Quando Sansão tomou outro rumo, foi problema dele, mas o pai ensinou na risca. Entende? Então, a importância, porque desde o momento que esteja debaixo do teu teto, ele não pode fazer o que quer. Existem regras. Uma empresa sem regras vira desgraça. Uma igreja sem regras vira tragédia. Uma casa sem regras vai desabar. Então, ela tem que ter regras. Então, desde o momento que esteja debaixo do teu teto, tem regras. Se quer viver debaixo das suas asas, tem regras. Agora, se quer tomar rumo e viver livre, sozinho, então... Pastor, quando a gente fala teto, né, as pessoas só lembram de casa, teto. Mas quando a gente fala teto, nesse caso aí, é tutela, é cuidado. E quando tiver aos seus cuidados, não é isso? Ô, pastor, o senhor tem um ministério. Eu queria saber qual é o objetivo desse ministério, pastor. Rapaz, almas, não há outro. Não tem outro. É almas e popularizar o reino de Deus. Nós temos uma trajetória, nós já pastoreamos, aí nós pastoreamos desde 2004, a gente foi para a Europa em 2006, abrimos igrejas na Europa, abrimos em Polônia, Londres, Bélgica, Luxemburgo, e aquele continente ali quase todo, nós abrimos igreja, estão lá até hoje, as igrejas, e almas, o nosso objetivo é alma. O evangelho ele tem que ter 2 objetivos. Se for 3, não tem fundamento bíblico. Os 2 objetivos é cristocêntrico e trazer o pecador ao arrependimento. Não tem outro. E é difícil isso hoje em dia pela questão... hoje já se falando muito no ego, o egocêntrico, né? Então, pregar o Cristo na época do ego. O ego, os fins lucrativos. Por quê? Os fins lucrativos ele tem que ser para investir na obra. Se os fins lucrativos for para investir na obra, para que o reino cresça e popularize mais ainda, porque tudo depende do dinheiro. Sim. Mas nem tudo é o dinheiro. Mas tudo circula em torno do dinheiro. Então, o ego hoje, ele tá muito difícil. Você entende? Por quê? Porque parece que a fama e o ego tá sufocando a graça de Deus do Evangelho. O Evangelho de Cristo é genuíno. Ele não se corrompe. Eu me corrompo. O Evangelho não. De Cristo não. Não muda, né? A mensagem do Evangelho é uma só, né? É uma só. Cristocêntrico e trazer o pecador ao arrependimento. É só esses 2 objetivos. Hoje está muito complicado, nós estamos vivendo num mundo capitalista. Então, pela economia, ela está afligida, então a corrupção aumenta. E não é só numa parte, a corrupção aumenta em tudo. Em geral, né, pastor? Entende? Então, hoje está muito melindroso e tem que ter muita cautela, senão se desce o labirinto. E aí, como lidar? Eu não sei se o senhor tem uma gama de líderes, né, na sua igreja, acredito que sim. Como lidar, então, com o poder mesmo, né? A gente estava falando sobre isso, sobre a posição. Cargos, cadeiras nas igrejas. Como lidar com isso, sendo pastores, né? Que às vezes as pessoas brigam.
É igual Pedro e João, Pedro e João não, Tiago e João, né? Querem sentar na cadeira. Deixa sentar da direita à esquerda. A gente vê muito isso na igreja. Como lidar com isso, pastor? O que acontece? Você quer conhecer o ser humano, dê poder para ele, né? Você não vai... Você vai conhecer ele. Ele só vai se revelar quem ele sempre foi. O poder não transforma, revela, né? Então, aí acontece o quê? O pulso firme. Porque você não pode... Não é você, não é a igreja que se adequada a você. É você que se adequada às normas da igreja. Assim é uma empresa também. Você vai entrar numa empresa, a empresa não pode fazer o que você quer. Você faz o que a empresa determina. Assim é a igreja. Você faz o que o líder determina. E se todo mundo pensar igual, o reino populariza. Se um puxar para um lado, outro para o outro, a corda vai arrebentar. Entendi. Arrebentando vai cair alguém. Por todo mundo, né, pastor? O problema é a queda, que a queda machuca. E alguns morrem, né? Alguns morrem na queda. Eu estava lendo sobre Eutico, né? Ontem. E Eutico, ele caiu e morreu, né? Nem todo lugar tem um Paulo para ressuscitar. Pastora e pastor, eu gostaria de saber quanto tempo vocês têm essa aliança com Deus, independente desse ministério, a pastora e o pastor, por favor. Então, eu não tive esse privilégio de nascer no berço evangélico. Né? Minha mãe era católica e ela, quando foi conhecer, né, Jesus Cristo, eu já tinha 13 anos de idade. Cresci num lar, né, a qual minha mãe sempre foi aquela mulher de fé, independente da religião que ela seguia, mas sempre foi uma mulher de fé. Ela tinha sempre temor no coração e aquela obediência. Ela só conheceu, né, que foi... conheceu assim, a verdadeira palavra de Deus foi quando ela passou a ser evangélica. E o meu pai não. Meu pai, ele passou por uma situação muito complicada e com isso, quando fiz os meus 15 anos, eu aceitei Jesus devido a uma enfermidade. Eu conto porque Deus, ele tem as suas maneiras de trazer nós para a presença dele. Como eu não conhecia a palavra, não ouvia falar de Deus, mas não sabia quem era esse Deus que muita gente falava. Primeiro porque meus pais me criou dentro de uma roça e naquela época não tinha energia, não tinha água, era tudo assim, a água se quisesse tirar tinha que ir para o poço, a energia, se a gente quisesse, né, à noite, claro, tinha que acender uma vela, a lamparina, então a gente ficava naquele mundinho fechado ali da roça, então a gente não saía. E a gente veio sair quando deu a certa idade para a gente vir para a cidade para poder estudar. Aí foi quando eu comecei a ouvir as pessoas falar de Jesus. As pessoas no domingo se arrumavam com as suas famílias, iam para a igreja e eu achava aquilo bonito. Mas não tinha como me aproximar. E através de uma surdez que eu tinha no meu ouvido esquerdo, uma vez, eu posso contar, né? Pode, sim, uma certa vontade, vez, a esposa de um pastor, eu não me esqueço disso, ela estava próxima a ganhar o bebê, quase 9 meses. Naquela época tinha muita evangelização no portão. Antes, época, não é? Você lembra? Tão distante. As pessoas, quando dava mais ou menos 5 da tarde, saía evangelizando. Daqui a pouco tem um culto lá na igreja. E aqui na sua rua. Então, eu cheguei esse convite no meu portão e eu falei, eu vou aceitar. E nisso, eu conversando com ela no portão, ela falou, jovem, Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Então já estava com problema de surdez nesse dia do convite. Eu estava com problema de surdez, já estava me agravando muito, porque as pessoas conversavam comigo, eu não conseguia responder. Meu pai também, ele questionava, porque ele tinha que perguntar 3, 4 vezes, e isso foi se agravando. E um barulho muito forte no meu ouvido, dia e noite, parecia que eu ia enlouquecer. Eu resolvi, na noite de domingo, atender esse convite da esposa do pastor. Chegando lá, Deus, ele usou o pregador e eu estava no último banco. E esse pregador falou assim, no final de tudo, tem uma pessoa aqui que você está com uma surdez no ouvido. E quando você levantar suas mãos, ultrapassando a sua face, você vai ouvir um estouro no seu ouvido e você vai ser curada. Quando eu levantei a mão, ele falou, jovem, levanta ultrapassando a sua face, sua cabeça. Quando eu levantei,
ouvi uma explosão na hora, meu ouvido passou, né? Aquela surdez desapareceu. Isso, a irmã tinha 15 anos? Tinha 15 anos. Então, aquilo ali, eu vivi aquilo ali. Então, através desse milagre, para mim foi um milagre. Eu aceitei Jesus naquela noite. E o ministério da irmã, foi com quantos anos começou o ministério? E aí começou com 3 meses após a conversão. Porque eu queria, porque eu vivi aquele milagre. Então, eu falei assim, nossa, esse negócio aí é bom demais. Aí, logo no início da minha conversão, eu comecei a buscar profundamente as coisas espirituais de Deus, porque eu vi que eu tinha que ajudar a minha mãe também, né? E com isso, eu e minha mãe começamos a caminhar, porque a gente tinha uma guerra muito grande dentro de casa, espiritual. Meu pai era muito oprimido, hoje ele já partiu, mas ele era muito oprimido, e com isso fez eu buscar cada vez mais o Senhor. E hoje eu estou com 43 anos, e até hoje eu estou na presença do Senhor, vivendo cada dia mais os milagres do Senhor. Glória a Deus. Que bênção. E o senhor, pastor? Quando o senhor fez aliança... Porque filho de peixe não é peixinho, né? Mas filho de crente não é crentinho, não. Tem que aceitar Jesus. Depois o senhor assumiu o ministério? Atendeu o chamado. Eu fui reconhecer e presenciar quem era Deus, eu só ouvia falar, né? Na verdade, desde menino que eu procurei saber quem era Deus, porque eu nasci paralítico. Eu nasci sem ossos nas pernas. E o médico disse, olha, esqueça, esse menino aí nunca vai andar, não há possibilidade, não tem ossos da cintura para baixo, não há fêmur, não há nada. Eu sofri paralisia infantil no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo gerado. Aí, minha mãe, quando foi me levar na igreja para apresentar, após aí um mês mais ou menos de nascido, ela me levou, e quando eu estava sendo apresentado, ela me contou que uma irmã veio em direção a ela e disse, não se preocupe, porque eu, Senhor, tenho uma obra na vida do menino e vou colocar ossos no menino. Aí ela chorou muito, creu, né? Após terminar o culto, alguns obreiros procurou ela e disse, olha, eu quero falar para a senhora não se abater pelo que a irmã falou. A irmã talvez falou emotiva, e a senhora ficar confiando nisso aí, possa ser que não aconteça e a senhora se abater. A minha mãe contou que a resposta dela foi, eu creio no que Deus falou, né? Porque hoje é mais para te abater do que para te edificar, Com né? certeza. Aí, com 5 anos, nada havia acontecido, eu continuava sem caminhar, e de vez em quando eles procuravam minha mãe e dizia, olha, não se preocupe, não se abata pelo que a irmã falou. Minha mãe sempre dizia, eu creio. Aí um dia, todo mundo saiu, ficou eu e ela em casa, meu pai foi para a igreja com os outros irmãos, e ficou só eu e ela. E tava garoando. Ela falou, meu filho, hoje nós vamos ficar. O senhor andava no colo? Nunca tinha pisado no chão, entende? Uhum. Tinha que me locomover. Aí, tudo bem, passou a tarde, o dia, a tarde, foi chegando a noite. Ela falou, meu filho, vamos para a igreja. Eu falei, não, mas quem vai nos levar? Ela falou, não, nós vamos andando, eu te levo. Aí ela falou assim, tem uma voz que está dizendo para mim que hoje vai acontecer algo na sua vida. Tá desde cedo essa voz falando dentro do meu ouvido para mim te levar na igreja hoje de qualquer jeito. E eu não dei muito crédito a essa voz, e quando deu agora, a voz tá bradando nos meus ouvidos dizendo, se você não levar o menino hoje, eu vou requerer de você. Aí minha mãe me enrolou em um lençol, me lembro, eu tava garoando, me botou nas costas, em torno de uns 40 minutos a pé. Eu falei assim, não, mas vai ser muito difícil. Ela falou, não, eu vou te levar. Aí chegamos na igreja, o culto ainda não tinha começado, eu me lembro muito bem,
apesar de eu ser criança ainda, mas eu me lembro, eu estava vestindo um calção. Minha mãe não botava calça devido ao problema nas pernas, então eu estava vestindo um calção e uma camiseta de cor laranja. Ela disse assim, entrou, o pastor estava numa campanha de oração antes de iniciar o culto. E ela disse assim, pastor, foi lá, tocou nele, pastor, eu quero que o senhor ore pro meu filho agora. Aí ele parou a oração e eu vim na chuva, Deus mandou trazer meu filho aqui agora. Aí o pastor falou, tira o lençol dele, desenrolou, ele me pegou, ela botou nos braços dele, eu me lembro como hoje. O nome dele era Pastor Domingos, era um senhor forte, de cor morena. Aí ele pediu à esposa dele uma taça de azeite e falou com as irmãs que estavam na campanha com ele orando, falou, levante as mãos, nós vamos orar pelo menino. Aí ele me levantou e quando ele me agachou, ele jogou azeite nas minhas pernas, passou a mão nas minhas pernas e mandou eu fechar os olhos. Falou, fecha os olhos. Ele orou. Ele terminou a oração, ele falou assim, eu vou te colocar no chão. Aí, quando eu te pôr no chão, me lembro como hoje, ele falou, você pode correr. Aí, eu senti quando, eu não senti as minhas pernas da cintura para baixo, mas quando ele despejou o azeite, eu senti que alguém movia as minhas pernas. Eu não ouvia quem, mas alguém movia. Aí ele falou assim, eu vou te pôr no chão e você pode correr. Aí eu me lembro que uma das irmãs falou assim, não, mas ele vai cair porque ele não tem ossos. Aí ele disse assim, não ouve o que ela está dizendo. Me lembro como hoje. Ele falou, não ouça o que ela está dizendo. Ouça o que eu estou te dizendo. Eu vou te pôr no chão e você corre. Aí ele me pegou, me virou assim no colo, me pegou pelos braços e falou assim, eu vou te colocar no chão, você corre. Aí quando ele me pôs no chão, as minhas pernas se firmaram. Aí eu corri. Aí eu corri e Deus colocou osso onde não tinha osso. Então não há impossível para Deus. Ossos, né? Aí me lembro que minha mãe me levou no hospital, no médico que me acompanhava no dia seguinte. Entrou comigo. Andando? Não, no colo. Uhum. Aí o médico estava atendendo uma pessoa, me lembro perfeitamente, ela guardou. Aí o médico veio, falou, doutor, eu queria te mostrar uma coisa. Aí ele, o menino, como é que tá? Ela falou, não, porque deixa eu te mostrar uma coisa pro senhor. Aí ela me levantou para me colocar no chão. Ele, não, ele vai cair. Ela falou assim, não, observa, doutor. Aí o corredor, né? Me lembro como hoje o Hospital Rio Doce. Aí ela me colocou. Na que ela me colocou, eu corri. Aí o médico entrou em pânico. Eu me lembro que o médico se apavorou. Se apavorou e ficou assim, em estado de choque. Aí ela falou assim, não, Jesus curou meu filho, doutor. Jesus colocou o osso no meu filho aí. Com certeza, essa foi uma das grandes experiências que eu teve com o senhor. Teve mais experiência com Deus além dessa aí, pastor? Que o senhor possa contar pra gente aqui? Eu tive duas experiências. Se eu for contar, o dia é pouco, a noite. Nós vamos entrar noite, dia e não vai terminar. Mas eu tenho duas experiências que marcou minha vida, sabe? Essas duas marcou minha história, marcou minha vida. Uma experiência impressionante. Ela estava grávida da minha filha e eu estava fazendo uma campanha numa igreja em Colatina. Eu pregava 3 horários em Colatina, de manhã à tarde e à noite, e dava 3 multidões, em torno de 400 a 500 pessoas em cada culto. E Deus operava muito, caía muitas pessoas possessas, demônios violentos. Ô pastor, eu quero pedir licença do senhor, pegar um gancho. Eu ouço até algumas pessoas falarem sobre isso. Tanta gente caia possessa antes, hoje não cai mais. Esse demônio, ele enfraqueceu ou ele
ele se misturou de um jeito que não precisa, ele já está possesso sem a gente perceber. Na sua visão como um líder. Porque hoje os crentes que estão possuindo os demônios. Mais ou menos por aí. A Bíblia diz o seguinte: essas cascas de demônios só saem senão com jejum e oração. Correto? E hoje está muito difícil. As pessoas se adaptaram no mundo virtual hoje. Atual, né? Qual é a arma que mais mata hoje? É a internet, mata espiritualmente. A arma que mais mata hoje é o telefone. O telefone mata a convivência, mata o casamento, mata o relacionamento, mata o diálogo, mata a amizade e mata o contato com Deus. Então a pessoa hoje prefere ficar 2, 3 horas numa rede social do que orar 30 minutos. Então o que acontece? Quando levaram o moço levou o filho dele, os discípulos, ele vai lá questionar com Jesus, dizendo: mestre, eu levei aos seus discípulos, eles não resolveram. Aí Jesus fala: essas cascas de demônios só saem senão com jejum e oração. Então hoje está muito difícil a santificação. E Deus só opera se houver santificação. Não há outro caminho para você encontrar com Deus. Então hoje os milagres, as libertações diminuíram porque diminuiu também o amor. Cristo disse assim: se diminuir o amor, nos fins dos dias, o amor de muitos esfriarão. Pelo aumento da iniquidade. Né, a iniquidade vai aumentar. Então o amor vai esfriar, o amor em Cristo, o amor por Cristo, pelas coisas de Deus. Então hoje os demônios aumentou a força, porque diminuiu também. Agora aumenta a tua vida com Deus, teu contato com Deus, que você pode cair para dentro sem medo. Entende? Então eram muitas pessoas possessas. Aí retornei para casa um dia, acabou o culto, cheguei em casa em torno de 2h30, não me lembro bem o horário, tomei banho e sentei na cama para deitar. Aí quando eu fui apagar a luz para deitar, ela estava dormindo. Ela tinha em torno aí de 7 meses e meio de gravidez da nossa filha. Aí eu vi quando a porta abriu, escutei quando a porta antes do quarto abriu. Aí eu falei: tem alguém em casa. Aí eu fui tentar levantar, aí eu já não consegui. Aí eu, sentado, de olhos abertos, eu vi quando a porta do quarto abriu. Aí já foi a porta do quarto. Aí entrou uma pessoa usando uma bota até a altura do joelho. Eu tentei erguer o rosto, os olhos para ver quem era, não consegui. Era uma força tão maléfica que eu não consegui me mover. Esse tipo de experiência, só quem já passou, quem passa, que vai poder te explicar. Geralmente, quando você trabalha com libertação, tem esse tipo de... O pós, tem esse... Aí eu tentei e não consegui. Eu só via que ele era muito alto, usava uma capa preta e a bota até o joelho. Aí eu tentei ver o rosto, não consegui. Aí ele usava um chapéu tapando o rosto. Aí ele entrou nitidamente e disse para mim assim: eu vim aqui te dar um aviso, um alerta. Eu disse: o que é? Ele falou assim: eu vim aqui te dar uma ordem para você parar o trabalho lá em Colatina. Se você não parar o trabalho em Colatina, eu vou deixar uma marca em você. Eu mato ela, e apontou para ela que ela estava dormindo, ou quem está na barriga dela. Aí ele virou as costas, se retirou, puxou a porta fechou e foi embora. Quando ele saiu, que eu consegui se mover. Quando eu respirei, eu comecei a chorar, porque não deixa de ser uma ameaça. Bate um medo, pastor? Não bate um medo, bate em você uma preocupação. Porque tá falando da sua esposa, da sua filha aí. A gente sabe que o mundo espiritual existe. Sim, o físico existe porque o espiritual existiu primeiro. Mas real é o espiritual do que o físico. Com certeza. Poucos entendem isso. 90% de crentes não entendem isso. Aí eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, aí de olhos fechados, chorando, eu abri os olhos e eu vi quando resplandeceu uma luz dentro do quarto. Mas a luz foi muito forte, ela clareou o quarto todo. Aí a voz falou comigo nitidamente: meu servo, não se preocupe. Ele veio, te ameaçou, mas ele não pode.
Aí foi quando eu descansei. Tal, passou. Em torno de uns 15 dias, eu acabei o culto pela manhã. Foi na cidade de Linhares. Já. Aí eu fui em casa e retornei pro culto à noite. Quando eu tava chegando na igreja, minha irmã chegou e disse: olha, corre lá, socorre a tua esposa, porque ela bebeu cloro. Eu falei: como? Ela bebeu porque quis? Não. O cloro estava dentro de uma garrafa de água na geladeira. Eu falei: como que o cloro foi parar dentro da geladeira numa garrafa de água? Aí eu cheguei, ela estava muito mal. Aí eu botei ela no carro e fui pro hospital. E nós estávamos numa luta muito grande, travada, sabe? Uma luta gigantesca. O evangelho, ele é muito árduo. E existe coisa na sua vida que você vai passar que ninguém vai poder te ajudar. Existe coisa na sua vida que você vai passar e só quem vai te socorrer é Deus. Por quê? Porque quando você subir a escada, alguém vai dizer: tá lá porque eu coloquei. Tá lá porque eu ajudei a subir. Então Deus não aceita isso. Você vai ter que subir a escada e você vai dizer assim: tô lá porque Deus me colocou. Então Deus não divide a glória. Então vai ter guerra que você vai ter que enfrentar sozinho. E eu costumo dizer, pastor, que nosso inimigo vai ser sempre maior que a gente. Sim. Para você justamente depender de Deus. Porque Depender se de for Deus. menor que você vai vencer com suas forças. E você vai dizer: fui eu que ganhei, né? Pastor, vocês são casados há quantos anos? Quanto tempo? 27 anos de casado. Muitos dias, muito tempo. Desculpa, pastor, só para responder, se ela falou assim, por que hoje em dia os demônios não se manifestam mais, né? Eu acredito no que o pastor falou aí, né? Que muitas pessoas, sei lá, não quer mais enfrentar esse As chamado guerras. ministerial, porque é comprar um bagulho para sua vida. Sem dúvida. Olha o que a esposa que não tinha, né, entre aspas, nada a ver com aquele momento, é quem sofre. Olha a filha que era um ser indefeso. Então, nós cristãos não queremos mais comprar esse bagulho, não. A gente mal canta. Eu fui no terreno do inimigo, mas só canta. Porque ir lá ninguém quer ir mais, não. Eu nunca vivi experiência assim, tão nítida como passou, mas eu e meus filhos adolescentes, a gente trabalhou, a gente sempre trabalhou com libertação, e a sensação, a pressão, a opressão é muito grande. Muito grande. Então, quem tá afim disso? Ninguém. Então, por isso, não precisa manifestar mais, porque não tem mais ninguém para expulsar. As pessoas não querem as pessoas querem o chamado do holofote, o chamado do... Elas querem gastar meia hora numa rede social e só 10 minutos orando. Agora, você gasta 10 minutos orando, vai ter que gastar meia hora expulsando o demônio. Melhor orar meia hora e expulsar em 10. Prossiga, pastor. Eu vou só concluir. Aí, levei ela para o hospital. Aí, quando eu entrei com ela no hospital, o médico socorreu ela, só juntou já, levou ela. Aí, a voz do diabo falou nitidamente comigo: eu te falei que eu matava ela ou quem tava na barriga dela, você duvidou. Aí eu sentei no banco, abaixei a cabeça e comecei a chorar. Aí eu me lembro, não sei de onde aquela mulher saiu, não me lembro, eu tava sentado, como era já bem a madrugada já tinha entrado, então eu não tinha pouquinha gente no hospital. Eu não sei de onde ela saiu, não me lembro. Ela veio andando, parou na minha frente e disse assim, eu me lembro como hoje: homem, não se preocupa, eu sou Deus que dou livramento, não se preocupe. Só que eu não sei de onde aquela mulher saiu. Eu lembro que ela falou, ela entrou marchando e ela falou assim: nesse exato momento, o inferno está comemorando a morte da tua esposa e da sua filha. E eu consegui ouvir ela falando. Ela estava deitada. Eu estava deitada, já medicada, e aí falava assim: nesse momento, o inferno está comemorando a morte das duas. E como ela sabia que era filha? Porque nem eu sabia que era menina. Eu não tinha feito ultrassom. Nós estávamos passando um momento tão difícil que eu não tinha feito ultrassom. Eu só sabia que era menina porque o próprio Deus falou comigo que era. E ela entrou profetizando, falando desse jeito. Deus tem uma obra grande na vida da sua filha e também na vida dela.
E aí, naquele momento, eu só sei que falou assim, mas Satanás vai levar um choque. Falou desse jeito, lá nas profundezas. Ele comemorou a morte de Jesus, ele né? vai levar um choque, porque nesse momento, tô eu tocando no teu ventre e tocando na tua vida, te dando saúde. Aí, Foi tremendo. Ela saiu, não sei de onde ela veio. Era um anjo, pastor. Aí, daqui a pouco o médico, depois de uns 30 minutos, o médico veio. Aí eu levantei do banco e falei, e aí, doutor? Ele olhou pra mim e falou, rapaz, não sei o que aconteceu. Eu falei, o que houve? Ele falou, não sei te explicar. Ele falou, não tem como eu te explicar. Ela ingeriu o cloro e o cloro parou em uma altura do organismo, o cloro parou e não desceu. Ele falou, não sei o que houve. Sua esposa já tá bem e a criança, não, tudo Nem em atingiu. paz. Não chegou. Ele falou que o cloro parou. Ele falou, não tem como te explicar. Não pode tocar, não é? Não sei o que houve. Essa foi uma experiência. Aí eu disse para ela, olha, vamos retornar? Eu fui para o hospital que meu irmão havia me levado no carro dele. E ele falou que não podia me aguardar, que tinha compromisso. Eu falei, não, tranquilo. Nós estávamos numa luta tão grande, tão travada, que eu não tinha dinheiro para voltar. Nem da passagem do ônibus e nem de táxi. Era em torno de 2 horas da onde nós morávamos ao hospital a pé. Tinha que atravessar a cidade quase. Eu disse para ela assim, olha, eu não tenho dinheiro aqui, não tenho dinheiro em casa, e nem para ônibus, nem para táxi. Nós temos que ir a pé. E estava formando um temporal muito grande. Trovejando, relampeando. Eu falei, vai cair água. Aí ela falou assim, vamos andando. Aí então nós íamos andando em passos lentos, que ela estava com a barriga muito grande. Então começou a chover e um vento muito forte. Eu disse, veja bem, não há nada em casa também para comer. Não tinha naquela noite, não tinha nada. Nós estávamos numa luta muito grande, muito. Só sabe quem passa, é uma situação muito complicada. Sou um chefe de família, né, pastor? Um homem de Deus. Você quer mexer no homem, você mexe na honra dele. E na família, né? Saber Aí, ver uma filha nascendo, né? Vim andando na calçada. Então, devido ao vento, era época de manga. O vento batia e derrubava as mangas. Deus é providência no maná, né? Eu disse pra ela assim, eu vou catando umas mangas daqui lá em casa e chegar lá vai ser a janta sua, não tem por onde correr. Aí eu levei as mangas, chegou em casa, Carregando peso até chegar em casa andando, né? ela lavou, tirou o maçado, chupou as mangas e foi dormir. E no outro dia eu falei com Deus, não tem base, Senhor. A luta está muito travada. O Senhor me abandonou de vez. Passou só uma interrupção. A campanha foi interrompida por esse incidente? Que o senhor estava na campanha, no culto da noite? Nesse dia que aconteceu esse fato, porque na verdade no país, eu preguei nesse país inteiro. Então, na verdade, a campanha de Colatina era na sexta. O que aconteceu com ela foi na segunda. Aí no dia seguinte, chegou um irmão e disse, olha, eu não sei o que você está passando, mas eu estava orando e Deus mandou trazer para você aqui. Aí levou uma compra, levou um valor. Então eu acredito muito na providência de Deus. Deus, ele não deixa você perecer em hora nenhuma. E a segunda experiência que marcou minha vida foi, eu estava num culto e eu estava com 25 centavos no bolso, uma moeda de 25 centavos. E naquela época dava para comprar em torno de 4 pães. Aí eu falei, bom, amanhã dá para comprar o pão para ela
E ela já estava grávida do outro menino, a menina já tinha nascido, a menina estava em torno aí de uns 3 anos. E pro menino, pra menina e pra ela. Aí tal, 25 centavos, não tinha mais nada. Nada. Desempregado, mas agarrado, uma luta agarrada mesmo, travada. E parece que tudo se fecha, né? Deus, ele deixa você depender somente dele. Aí quando você tá perecendo, ele chega com uma colher de água e fala, não, precisa morrer não, toma. Bota uma gotinha na boca. Tira de novo. Aí acabou o culto, eu peguei na mão da minha filha e ela tava em casa. Eu falei, vamos embora, Kézia? Ela falou, vamos. Aí na saída da igreja, tinha um pipoqueiro. Os filhos dos irmãos já estavam tudo ali comprando pipoca, comendo pipoca. Ela falou, pai, eu quero uma pipoca. Aí eu coloquei a mão no bolso, não tinha mais a moeda de 25, porque o pregador tinha pedido oferta. Aí a voz, Deus falou dentro do meu ouvido, dá o que você tem. Eu falei, vim comprar 4 pães amanhã. Deus falou, dá o que você tem, que você não vai precisar amanhã não. Aí eu fui e dei. Coloquei na salva. Aí eu falei, minha filha, não tem, vamos embora. Nós temos que ir, é longa a caminhada. Ela, não pai, é pipoca. Eu falei, não, eu já volto para comprar. Mas eu não falei que eu não tinha. Eu falei, eu já volto para comprar. Saí andando com ela. Aí ela, você vai voltar para comprar pipoca? Eu falei, não, nós vamos em casa, pega o dinheiro e volta. Só que não tinha mais nada. Chegou em casa, eu disse para ela assim, a última comida que tinha eu fiz agora, pra gente jantar. Eu falei, não quero comer, eu vou no monte orar. Ela falou assim, sozinho? Eu falei, eu vou sozinho e vou a pé. Era em torno de 1h40 mais ou menos para chegar. Eu vou a pé. Se preocupe comigo não, se eu não voltar, só me procurar lá. Hoje eu vou travar uma guerra com Deus. Eu falei, cheguei e tinha chovido, muita chuva, então tava uma lama. Entrei na mata sozinho. Eu não joelhei, eu me joguei no chão. Joguei no chão e falei, isso me abandonou. Minha filha pediu uma pipoca hoje. Eu não tinha condições, isso me abandonou. Aí eu vi, poucos que crêem nisso, mas quem vive é que sabe. Aí eu vi quando o céu se rasgou no meio, dividindo assim. Aí a voz de Deus bradou dentro da mata. Eu estava sozinho. Falou, levanta, porque a partir de hoje eu não deixo faltar mais. Aí eu levantei, voltei para casa andando. Chuva. Quando deu 5 horas da manhã, buzinou um carro. Aí eu falei, esse horário, quem é? Isso deve ser problema. Porque a tendência da luta, quando você tá nela, é só que ela vai aumentar. Mas o senhor não era pastor nessa vida não, né? Já era pastor? Já. Itinerante, eu era pastor itinerante. Aí... É o que mais sofre, né? Aí eu falei, quem é? Aí eu abri a janela assim e conheci o carro, que era de um ex-patrão meu. 5 da manhã. Falei, aconteceu alguma coisa. Saí lá, ele falou assim, deixa eu te falar, o meu funcionário se machucou e não tem como ele ir. Eu recebi uma mensagem agora há pouco, uma ligação agora há pouco. Aí ele falou assim, você tá parado, não tá? Eu falei, tô. Você quer ir trabalhar? Eu falei, claro, você deixa só pegar minha roupa. Aí voltei pra dentro de casa, tomei banho, botei a roupa. Na que eu entrei no carro, ele falou assim, deixa eu te falar, você tem algum tempo desempregado. Quem falou pra ele? Aí eu falei, rapaz, estou. Então, aí ele tirou a carteira, abriu o talão de cheque e falou assim, então, você deve não ter nada em casa ou deve estar passando alguma situação. Aí ele assinou o cheque, falou, não vou cruzar, deixa com a sua esposa para ela comprar o que precisa, depois ela só me dá o valor. Eu falei, tá bom. Como? Aí eu lembrei do que Deus havia falado dentro do culto, dê a moeda, você não vai precisar amanhã. Então, são 2 experiências que marcou minha vida. Pastor, eu quero pedir licença para pegar um gancho, porque a gente está falando sobre casal, sobre aflições, lutas.
E às vezes as pessoas veem hoje, talvez você em uma situação melhor um pouco, e quem não sabe da história pensa assim, igual a Alessandra fala, vê o close, mas não vê o corre. O sofrimento as pessoas não entendem, não lembram, né? Ou não sabem. Beleza, as pessoas. Mas nós mesmos como casal, às vezes, ela é casada, eu sou casado quase o mesmo tempo de vocês, nós mesmos, às vezes, como casal, nós também nos esquecemos desse sofrimento com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Então eu vou chamar a atenção para as pessoas, né? Que tem sempre uma história por trás de alguém, de um casal, de um líder, de uma ovelha, mas que nós também nos lembremos da nossa história, da nossa origem, da nossa companheira que passou, que acontece comigo também isso. Eu passei várias coisas com minha esposa, a gente é casado há quase 30 anos, mas às vezes por um motivo fútil do dia a dia eu acabo esquecendo e a gente acaba anulando essa história linda que vocês contaram. Eu não posso afirmar que acontece com vocês, eu posso afirmar que acontece comigo. Então isso já me tocou, já fui tocado para me relembrar dessas histórias que eu tenho com minha esposa também, né? A aflição, falta de mantimento, né? E hoje a gente tem uma situação melhor um pouco e a gente acaba às esquecendo. vezes o que os casais colocam é o seguinte, só um momento. O momento, o que aconteceu ali aí, e não lembra da história passada junto, né? E aí é um momento de reflexão. Com certeza. E talvez a chave desse encontro nosso hoje possa ser que seja isso, para a gente trazer a memória, né? A nossa memória, essas aflições que nós passamos juntos, esse valor que a companheira tem, que o companheiro não tem, só o casal, que a gente acaba toda, né? perdendo no decorrer, porque a vida ela machuca, pastor. Você sabe que a vida machuca. Em Salar, o pastor me fala assim, né? Às vezes ele fala assim, do nada o pastor Israel agora tem um carrão, tem uma esposa bonitona. O de repente do outro é sempre rápido, a gente sempre acha que é de repente, mas eu lembro que quando Jesus foi assunto ao céu, ele falou, olha, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E nessa reunião tinha não sei quantas mil pessoas, tinha bastante gente. Não, 520 eu acho. 520 pessoas, se eu não me engano. Tinha uma quantidade maior. E vai para a escola bíblica dominical, né, pastor? E aí fica gravando podcast e não vai para a igreja. E aí passaram-se alguns dias, né? E aí nada acontecia desse descer, desse mover que Deus prometeu, a promessa de Deus sobre a vida daquele povo. E aí a Bíblia fala assim, de repente, veio do céu. E só que nessa hora só tinha 120. Mas esse de repente demorou para acontecer. Não foi Jesus falou e já aconteceu. Então, o de repente parece que aconteceu. De repente, do nada, pastor, agora ninguém sabe a história por trás. E aí vem esse momento para que não só as pessoas que estão aqui ao vivo agora, da sua igreja, como quem vai assistir essa gravação, possa trazer essa memória aí, né? O de repente do outro que você às vezes fala assim, pô, fulano, do nada agora surgiu o Alessandro Salatiel e agora são famosinhos. Não sabe o objetivo que tem por trás disso. Tem uma trajetória. Né, cara? Entendeu? Então, de repente veio do céu, não. E às vezes muita gente desistiu, não esperou de repente, falta tá? De nós mesmos isso, entende, pastor? Reconhecer, entender, lembrar do que nós passamos com nossos amigos, com os nossos familiares, nossa esposa ou esposo, porque a gente acaba esquecendo. Como que a gente vai cobrar de quem está de fora se nós que estamos no ambiente nos esquecemos? E muitos voltaram para casa, lá naquele dia, e não recebeu de repente de Deus. Desistiram da promessa. Sim, a pressão ela é muito grande. Com certeza. E ela é diária. Ela é 24 horas, o adversário te pressiona. E pra quem escolheu não tem escolha, pastor? Já tá... E nós somos seres humanos, né, cara? Todos os momentos da minha vida difíceis, tivemos momentos bons, conquista, muitas guerras, mas muitas conquistas. E as conquistas sempre é maior do que as guerras. Não é porque ela tá aqui, mas nunca ela falou comigo assim. Nós dormimos por longos anos numa cama de cimento com papelão. Por muito tempo nós guardamos a nossa roupa numa caixa de papelão. E ela nunca falou assim, vou voltar para casa do meu pai, vou voltar para casa da minha mãe. Nunca. Passou nesse momento, não passou na cabeça de vocês pensar em desistir? Demais, sim, eu falei, não, pra mim não dá mais, o senhor me abandonou, não tem como prosseguir, não dá mais pra mim. Porque talvez a gente tá falando pra alguém hoje que tá pensando em desistir, entendeu, pastor? Não dá mais pra mim, centenas de vezes, não tem como mais prosseguir, o senhor me abandonou. Só que todas as vezes que eu pensei desse jeito, e eu olhava a distância da onde eu já tinha caminhado, falei, não dá pra voltar. Voltar mais longe do que continuar. Então,
Porque pastor. Mas voltar não há. Nós não somos dos que retrocedem, né? Não tem como. O senhor falou aqui no começo que o objetivo são almas, realmente tem que ser esse, teria que ser esse, e o fundamento é esse, né? Que a gente não vê mais esse fundamento, a gente vê o nóia, a gente não vê uma alma. A gente vê o ladrão, a gente não consegue ver uma alma mais. A gente vê o pedinte, a gente não consegue ver uma alma mais. Quantas almas esse ano, pastor? Olha, Esse ano 2023 está acabando o ano, né? Dezembro? Falta aí, nós temos aí 15 dias para terminar o ano. Do dia 1º de janeiro de 2023 até ontem, 15 de dezembro de 2023, foram 188 Batizandos? almas ganhas. Eu anoto tudo, local, data e quantas almas. Então, esse ano, até ontem, foram 188. Então, nós temos aí 15 dias para terminar o ano. Eu acredito que eu consigo atingir os 200. Eu acredito. Virou meta, né? Vamos bater a meta aí, né? Pastor, o senhor é um líder, a gente conhece vários líderes religiosos, né? Amigos meus, inclusive eu tenho um líder, o apóstolo Walter. Um abraço, meu amado. E qual a maior dificuldade que vocês têm hoje como líder de um povo? Com essa atualidade aí, né? Esse povo aí. A rebeldia, a desobediência, ela tá prevalecendo de uma forma assustadora, né? E o maior milagre de Deus na minha vida eu acredito que para mim é Ele ter paciência comigo. Então, porque se Deus perder a paciência, muitos dizem a paciência de Deus é longânima, mas Ele perde uma hora. Que aconteceu com Saul, né? Sodoma e Gomorra. Então, a desobediência, o ego, a vanglória, o egoísmo, a soberba. Deus não fez demônio, Deus fez anjo. O que transformou em demônio não foi o adultério, não foi o roubo, não foi o crime. Foi a soberba. Então a soberba hoje ela está numa velocidade muito grande dentro da igreja. A síndrome de Satanás. E se você chegar para o camarada e falar, rapaz, esse é o diabo, tá te enganando, ele quer te bater. Ele não aceita que é o diabo. Então, uma das maiores virtudes de alguém é reconhecer o seu erro. Eu estou errado. Saber qual espírito que ele está movido, pronto, né? Essa geração nossa tem dificuldade de ser liderado, né, pastor? Tem essa dificuldade, porque todo mundo quer ser líder. Quer ser cabeça. Esse mundo de coaching aí, todo mundo quer ser. Só que eles esquecem do que Jesus disse, não queira ser mestre. Maior que serve, né? Ai de quem se auto-se-intitula. Por quê? Porque o juízo vai chegar. Querendo você ou não, crendo você ou não, o juízo vai chegar. A quem mais é dado, mais é cobrado. O senhor falou em juízo, uma coisa que eu venho observando também nos dias atuais, é esse senso de justiça do ser humano, de olhar o seu erro e fazer justiça, mas se eu for olhar meus erros, eu entendo, pastor, eu não sobra tempo para me olhar os seus, fazer justiça para você. Deus não eu tô sempre pedindo justiça para alguém, mas essa justiça que eu tô pedindo para alguém, ela vai chegar para mim. Ela começa em você. Certo? Quando eu conversei com a Alessandra, quando Elias decretou a seca chegou para ele, o Ribeiro Queribe secou. Quando Natan foi falar com Davi, que Davi decretou a morte, Natan falou, é para você, só que Deus decreta misericórdia para você. Então é um pedido até que eu faço para nós mesmos, pra gente pedir mais misericórdia e menos sentença, entende? Porque a gente tá se achando, gente, somos seres humanos, somos falhos, a gente tá errando todo momento, mas a gente quer justiça, só que a gente não tá entendendo que essa justiça ela vai vir. Então, se a misericórdia vier também, vai vir para todo mundo. Então, é muito senso de justiça, muito juiz. Todo mundo quer ser juiz. Mas, peraí, se todo mundo é juiz, quem é o... As pessoas querem fazer a igreja de fora. Deus não precisa de ajuda para julgar. Ele é o justo juiz, né? Não adianta você querer ajudar Deus. Sara foi ajudar Deus a dar um filho para Abraão e se arrumou o problema. Então, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de advogado. Hoje o diabo não precisa se defender. Ele tem quem advoga para ele. de graça, sem cobrar uma pastor, o senhor falou que Deus não precisa desse tipo de ajuda. E aí eu entendi o seguinte, as pessoas estão querendo fazer coisas que não tem que se fazer. A Bíblia é clara em falar, quem convence o homem do pecado, por exemplo, é o Espírito Santo. Mas eu quero te convencer do pecado a qualquer custo. Mas espera aí,
Esse papel não é meu, então tá faltando também de líderes ou não, Isso. as pessoas entenderem o papel de cada um. É porque- Né? E essa imposição hoje, o que é que acontece hoje? Eu generalizo tudo, porque o generalizar, eu tiro sua chance de diálogo. Sim. Isso é uma forma de eu impor. Não, é isso mesmo, todo mundo. Aí você não tem diálogo, se eu acho que todo mundo... Entende? Então, nós seres humanos estamos marchando para esse caminho. Que bom que eu estou conseguindo entender isso, que eu estou tentando corrigir Refazer, essas né? coisas. É. Porque Deus ele não vê você como eu vejo. ver. Tá entendendo? Eu tenho lá na igreja que eu pastoreio, eu tenho ex-craqueiro, pessoas que dormiam na calçada de supermercado, noias, pessoas que outrora largou a prisão e hoje são pai de famílias. Deus transformou, porque não há outro que possa transformar. Com É o certeza. evangelho. A igreja ela é uma oficina. E o ser humano é um canal, né? O Cristo- ser humano quer fazer o papel do Espírito Santo, quer fazer o papel de Cristo é um juiz. mecânico. E a De igreja é uma vez em quando tem que ir pra oficina. balancear a manutenção, né, pastor? Não dá pra ficar fora da oficina. Por assim. aí. Então você chega na oficina de Deus destruído. Motor cheio- batido. cheio de problema, carrancudo, a sociedade não te quer, você não vale nada para a sociedade, aí você vai para a oficina de Deus. Aí Deus te lapida, se você deixar, Da lataria elétrica, a parte. te transforma, te volta para a sociedade tem que te engolir. Então é assim que É funciona. porque eu falo muito assim, que Deus, sendo Deus, se fez homem. Mas tem muito homem querendo se fazer Deus. Ô, pastora, eu vou pedir a senhora para falar sobre seus filhos, nome, por favor. Quanto, quantidade, por favor, pastora. Então, nós temos 3 filhos, né? E a Késia Portes, ela é a mais velha. Ela tem 25 anos. Vai fazer 26 anos agora. Tem o Felipe também, que é o do meio. Também está lá com ela, também lá na Inglaterra. E tem também o Israel, que é o Israel Júnior. Ele tem 17 anos, o Felipe tem 25 anos. São uma bênção de Deus para minha vida. Todos os 3 moram fora do país. Isso, eu nunca imaginei que Deus ia tirar os meus filhos de perto de mim. Porque geralmente as mães, elas são muito pegadas aos filhos, né? Então, Você já pode mandar um abraço, um beijo para eles, que vai chegar neles, tá? Deus abençoa a Késia, o Felipe e o Israel. Nós chamamos ele de Theo, por causa do pai que é o Israel. Então todo mundo conhece ele como Theo. Deus Pra abençoe diferenciar o vocês, nome. nós amamos vocês. Então são bênçãos de Deus para minha vida, né? Deus tem preparado eles e eu fico muito feliz, né? Por toda essa trajetória, Deus ter preparado esses 3 filhos meus que são a bênção de Deus. Pastora, eu tenho uma pergunta pra gente entrar sobre os dons, mas agora eu queria falar assim, porque eu vejo muita esposa de pastor, a gente veio conversando, a gente estava falando ali agora sobre Deus chama o homem e às vezes a mulher, eu não sei, né, se ela não tem um chamado, a dificuldade, a gente estava falando sobre um casal conhecido nosso, que o marido tem um chamado pastoral e ela compartilhou comigo, ela falou assim, eu peço a Deus às vezes para colocar a mesma chama que está no coração dele no meu, porque ele é de tirar de dentro de casa para a obra, e eu fico segurando. Aí eu falei, você é o equilíbrio dele, a verdade é essa, porque senão tem muita decepção, né, ingratidão e tal. Como que é ser mulher de pastor? Porque mulher de pastor ela perde o nome, né? Não é mais Eliana, chama a mulher de pastor ali. Pastor é Israel, mas a senhora, essa mulher de pastor, não tem nome mais. Então, como que fica a identidade da mulher, os seus sonhos, de repente você sonhou em ser outra coisa e agora Deus te coloca como esposa de pastor. Como lidar com isso? Porque eu acredito que vai ter algumas aí que tá com dificuldade. Então, ser esposa de pastor não é fácil. É chamado também? Tem que ter chamada. Muitos tentaram e no meio do caminho desistiram. Tomaram outro rumo, outra direção, ou saiu da direção de Deus. Porque ser esposa de pastor, ela tem que ter a sua vida praticamente 100% ali buscando ao Senhor. Meu esposo é o pastor, não é só ele que vai pagar o preço, não é só ele que vai orar, vai buscar, porque ele tem uma responsabilidade muito grande, que é o rebanho. Ele tem que pedir a Deus sabedoria, paciência e muita coisa. E a esposa do pastor, ela tem que também estar enquadrada nisso aí. Ela tem que estar fazendo parte do mesmo... A mesma visão. Da mesma visão. Porque eu acho que
Se não for, fica difícil. Vocês nem teriam chegado onde Tem chegou. que haver né? com aceitar, pastor. Eu aceito isso pra minha vida, eu tomo porque posse. você toma uma direção, você é esposa do pastor ali, um exemplo, e você tem que estar vivendo tudo ali que ele está vivendo, está participando, e igual ela falou, você tem algum outro sonho? Assim, se você não tiver o foco daquilo que você quer, você fica perdido no meio do caminho. E frustrada, né? Fica frustrada. Você não sabe em que direção você tomar. Então, eu decidi o seguinte, vou seguir, né, que a trajetória do caminho dele, eu falo assim, não é ele me segue, eu que estou seguindo ele, né, ajudando ele. Então, o que acontece? Nessa trajetória toda, eu coloquei no meu coração, é isso que eu quero. E se aceitou, né, pastor? Aceitou, porque se a pessoa não, a esposa do pastor, se ela não aceitar Na isso, verdade, tem que se entregar, né? se não se entregar inteiramente, Muitas vezes a mulher não é a consegue. coluna também, né? 90% do ministério de um homem. Porque eu sinto assim, eu e Salatiel somos filhos de pastores, e assim, meu pai, ele fugiu um pouco do chamado pastoral. Ele tentou fugir mesmo, pai não queria. E eu lembro quando meu pai foi daquela época que ficava assim no internato, ficava interno no instituto. Ia para faculdade, não existia essas faculdades como hoje tem, várias faculdades de teologia. Ele tinha, e foi lá em Feira de Santana. 4 anos, né? 4 anos, e aí ele ficou sozinho como seminarista 1 ano, depois levou a gente. Então, minha mãe... E passamos um aperto nessa época, esse negócio de pastor. Acho que Deus vai forjando a família, foge logo todo mundo. Não tem isso aí. Aí eu estou falando, não tem como o chamado ser só do homem. Tem que ser de familiar. A esposa, eu disse pra ele, é 90% difícil. do ministério. Porque é difícil, pastor. Se a esposa não disser não adianta você entrar. Eu tenho amigos que abandonou tudo porque a esposa foi e aguentou até um certo ponto. E depois não suportou mais. Eu tenho isso na minha família. Agora, eu entendo também, pastor, que Agora, falta um pouco a direção do líder, do sacerdote. Porque, por exemplo, meu pai, ele tinha um chamado. Só que nós, como crianças, nós não entendíamos isso. Entendo. Mas nós pagávamos o preço. Mas Só era uma época que não tinha diálogo, não. Era uma época que não tinha diálogo pai e filho. Hoje o pastor tem a oportunidade de chegar para os filhos e falar, meu filho, isso aqui é Deus, faz parte do processo. Então é A totalmente gente nem diferente. conhecia Deus. Eu não, na verdade, eu não, nessa área, não é porque eu sou um homem que eu não vivo de aparência. Nessa área, eu não tenho que questionar nem dela e nem dos meus filhos. Eu fui ver os meus filhos depois de nascido. Um eu vi depois de 15 dias, o outro eu vi depois de 1 mês. Estava viajando. Tava cortando o país, o mundo. Então, o que acontece? Eu nunca tive essa dificuldade. Eu fui um pai que, por conta do evangelho, estive ausente. Só que Deus criou uma estrutura e todo mundo suportava. Você entende? Então essa estrutura, ela começa no chamado. Se Deus te chamou, eu tenho amigos meus que diziam, não, cara, eu também quero viajar. Eu dizia, cara, se você não tiver o chamado, você não vai suportar. Sua família não vai suportar. Porque tem que ser a família pastoral, não é só o pastor. Eu tive que... Uma das experiências, nós estávamos no aeroporto Charles de Gaulle, e aquele aeroporto ele é muito grande, é o 2º maior do mundo. E ela estava com 7 meses de gravidez, mais ou menos, do último menino. E ela não ia embarcar. Eu disse para ela assim, se você não fizer um sacrifício, nós não embarca. Aí ela teve que apertar a barriga, botar um cinto por dentro da blusa, apertar a barriga, botar o casaco, o sobretudo por cima e botar uma mochila na frente. Porque a gravidez dela era de risco e eles não iam deixar ela embarcar. Foi para embarcar, você vai ter que fazer isso. Então, se a esposa não tiver o mesmo chamado, começa por aí. Deus cria uma estrutura. A mesma estrutura que é o seguinte, se eu botar uma arma na sua cabeça e dizer assim, se não negar Jesus, você morre. Se você tiver convicção, você vai falar, para morrer que você atira. Não tô nem aí. Essa é a estrutura que Deus cria num casamento, na família, para um chamado. Deus cria uma estrutura que pode bater do jeito que quiser. E quando não tem essa estrutura, pastor, como é que funciona assim? O que acontece? O homem tem um chamado e a família não adianta enfiar a cara.
eu aconselho, não, tô sendo transparente. Porque não vai suportar e o preço lá na frente vai ser muito grande. Então o que você faz? Você consulta Deus, é isso mesmo? Se você for, aí vem a edificação. Você constrói, Deus constrói a estrutura, mas você tem que fazer o que está no seu alcance. O que é? Enfiar a cara na oração e no jejum e na vigilância. Nesse período é importante, então, dar um tempo do ministério, tipo assim, já que eu vou ter que colocar isso aqui diante de Deus, para Deus dar uma confirmação. É importante que nesse período de busca da resposta de Deus, você dê um tempo desse chamado do ministério? Veja bem, tem muitos que falam que quando Elias entrou na caverna, Elias estava em depressão. Eu não creio. eu particularmente. Porque o chamado ele não tem tempo. Deixa eu só te falar. Guerreiro e gladiador não são treinados para parar. São treinados para ir até a morte. Então assim é um obreiro chamado por Deus. Ele não é treinado para parar. Ele é treinado para ir até a morte. O que acontece com a sua mente? Se você pegar uma caixa de fósforo e botar dentro daquela caixa de fósforo uma aliança ou um diamante, o que a caixa de fósforo se torna? Preciosa, né? Portadora de joias. Correto? Correto. Mas se você tirar o diamante e colocar lixo, ela vai ser o quê? Portadora de lixo. Assim é a sua mente. Você que sabe o que você põe dentro dela. Se você botar... Eu acho que a gente não controla o que entra, mas a gente administra o que fica na mente, né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Com a maturidade que o senhor tem hoje, o que o senhor faria diferente sem sacrificar seu ministério, seu chamado? O que o senhor faria diferente, não faria ou faria que não fez? Eu faria muita coisa diferente. Cite algumas, por favor. eu acho que eu diminui, porque existe três situações, na verdade. 3. A primeira, você tem as aflições. Só que as aflições que Cristo disse que você vai ter é as aflições do Evangelho. Correto? Essa não tem como você escapar delas. Existe a guerra que você entra nela porque você quis entrar. E existe a guerra que o diabo provoca na sua vida. Então, se eu pudesse hoje voltar o tempo, eu faria muita coisa diferente. Por quê? Porque hoje, se eu voltasse o tempo, eu queria ter a mente que eu tenho hoje. E o senhor tem a mente que tem hoje, porque passou pelo que passou. Foda. Então, hoje, eu faria muita coisa diferente. Eu sofreria menos. Pastor, e o relacionamento com Deus de um líder religioso, do senhor que tem igreja, tem ovelhas, né? No caso, o senhor é responsável pela vida dessas ovelhas, que o senhor é o pastor. Como é esse relacionamento com Deus para alinhar, para conseguir manter isso aí? Veja bem. Você tem um sonho. Eu vou te responder com uma pergunta. Você tem um sonho de ter um carro que um brasileiro tem o sonho de ter, um Corolla novo. Você tem um sonho de entrar lá na Curumá e sair de lá com um Corolla que ninguém nunca andou cheirando a novo. Aí você trabalha. Um exemplo que aquele carro custa 100 mil, um exemplo. Aí você trabalha 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos com esse propósito. Você vai lá e compra ele. Todo o dinheiro que você juntou durante 10 anos, que você trabalhou, você vai comprar o carro. Comprou. O problema não é você adquirir o carro agora. É você mantê-lo. A mesma coisa é o seu relacionamento com Deus. Você entra pela porta, mas você tem que manter para não sair por ela. Se você não manter, você sai. E algumas ferramentas que o pastor usa para manter esse relacionamento? Rapaz, a oração esse diálogo fundamento diário, você não pode perder o hábito. Aquilo não pode ser uma coisa na sua vida que você hoje eu oro, depois da manhã não oro. Não. Se ela não, principalmente nessa área de libertação, se você não manter aquilo, você não vai suportar. O diálogo diário com Deus, né? Se você não manter, você não vai aguentar. Se não manter na oração, no jejum, na vigilância, você não vai suportar. Não adianta. Não tem super-homem. Até porque a passagem da Bíblia fala assim, vigiai e orai. Se você não vigiar, você não consegue nem orar. Nem orar. Então, isso aí é uma coisa que você tem que manter na sua vida.
Ela tem que fazer parte da sua vida, o seu diálogo com Deus. Porque existe você orar e existe você falar com Deus. Oração, você pode orar em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Agora, falar com Deus é diferente. É um rasgar de coração. Por aí, né? Falar com Deus, quando Deus disse assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ele não está dizendo para você orar só. Tem muita gente que entende, não, tem que orar em casa, no quarto fechado. Não. Ele está dizendo para você tirar um particular, né? Com ele. Um secreto. Ele está dizendo assim que ele quer conversar com você e você com ele. Então você não pode perder isso. Se você perder, você está enrolado. Pastor, eu quero pedir licença, falar com o pessoal aí para se inscrever nos nossos canais, nosso canal principal no YouTube, podcast Perguntas Check, e temos os cortes também no Instagram, TikTok e Facebook, podcast Perguntas Check. Agradecer o pessoal, nós fizemos o podcast com plateia e participação da plateia, foi top e já estamos pensando na segunda edição, Alessandra. Vai, Alessandra, continua. Não, eu não sei, a gente vai continuar? Vamos continuar. Quem manda aqui são vocês. Tá bom. Pastora, eu só ia falar uma coisa e aquele rapaz ali te cortou. Você já lembra o que é? Lembra ainda o que é? Tá falando, é tanta informação, tá falando dos pastor. filhos. Homem fica interrompendo mulher. Mulher não fala muito. A gente não fala muito. Não. A mulher foi vacinada com injeção de vitrólogo. Pode falar, pastora. A questão que ela estava comentando comigo, o seguinte, que né, não é fácil. E por quê? Porque você tendo lá uma família, você tem que ter uma administração. E se você não tiver essa administração, sozinho você não consegue. Você tem que ter a direção de Deus, né? É o Senhor abençoando o seu lar, sua família. Todo pai e mãe de família, sendo ele evangélico ou não, eu creio que tem um temor no seu coração e pede a Deus, porque família é algo assim muito forte. E em questão de igreja, aí fica assim, se você não tiver esse foco, a nossa conversa, o chamado, você fica perdido no meio do caminho. Por quê? Porque só de você administrar um lar já é difícil. Agora você tem que administrar uma igreja. Você tem que ajudar a manter sua casa. Outros lares, e você tem que manter outros lares, e são mentes diferentes, pensamentos diferentes, cultura diferente, história diferente. Você ouve a história de um, você ouve a história de outro. Então ninguém se comporta igual. Então você tem que estar ali para ajudar aquela família, a outra. E assim vai, muitas famílias. Então, assim, você tem que ter uma estrutura. Uma capacitação e de também, Deus mesmo, né? E você tem que olhar para o seu lar também, porque a gente vê muitas pessoas que ajudam muita família e a sua casa perece. Então, você tem que estar assim, um equilíbrio, balança, né, pastora? No equilíbrio. E quão difícil é esse equilíbrio, pastor? Não Eu estava é conversando fácil. com um pastor amigo meu ontem, ele falou, Salatiel, Difícil. a gente cuida muito das pessoas, só que a gente tem que se atentar. Na verdade, pastor, ele não tem ninguém. Pastor, pois é, o pastor precisa ser pastoreado. O pastor, ele não tem ninguém, essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu sou grato a Deus pela uma igreja que eu pastorei, um povo obediente, um povo muito educado, um povo crente. Glória a Deus, tá difícil por aí. Um povo que você convoca eles para orar, independente do horário. Eu tive um clamor agora, semana passada, retrasado, se não me engano, não me lembro bem o dia, 3 da manhã. Eu tive um clamor e tinha dentro da igreja no clamor comigo 90 pessoas. 3 da manhã. Eu costumo dizer que as ovelhas têm a cara do seu pastor. Então, eu fico impressionado. Eu calculei, umas 30 pessoas que vêm orar comigo. Então, foi 1 hora de oração. Eu falei, irmãos, eu vou fazer um clamor 3 da manhã. Deus falou comigo. E 3 da manhã eu estava com 90 pessoas. Eu fiquei impressionado. Então, só que pastor, ele não tem... Você não vai ter ninguém. Aí aumenta a dependência de Deus, né? Aí entra a dependência de Deus. Para você repousar a sua cabeça e chorar. Você não tem. Você não tem. O pastor, ele sempre vai andar só. Tem que, às vezes, tem que ter. O pastor tem que ter um pastor, tem que ser pastoreado por causa dessas questões mesmo. Nós somos humanos, né? Precisamos desse apoio aí. A pastora falou que da experiência dela, de conversão, que foi uma cura. O pastor também foi uma cura. Então, olha como é que Deus fez, né? Através da cura, vocês tiveram a experiência de salvação, de conversão. Né? Porque a gente nasce no evangelho, mas tem um dia que a gente se converte de verdade, né? E aí, hoje em dia, assim, tem muitas pessoas que são crédulas quanto a isso, a questões de milagres, a operações, igual vocês falaram aí, que a pessoa apareceu lá no corredor do hospital e trouxe uma profecia.
Essa questão dos dons, pastor, era nesse ponto que ele entrava. Vocês viveram esses dons. Você recebeu profecia, recebeu cura. O senhor também recebeu profecia, recebeu cura. Coincidentemente, vocês dois tiveram a mesma história de cura e profecia. E hoje, né, como é que vocês trabalham, como é que a igreja de vocês trabalha a questão dos dons espirituais e as pessoas que têm desejo de entrar, né, nessa atmosfera de dom espiritual, porque hoje o mundo está tão ou digital ou tudo palpável, né? Assim, a fé tem que ser algo palpável, senão eu não creio. Como que faz para trabalhar os dons espirituais nas pessoas nesse mundo? Eu te entendo. Veja bem, nós temos uma campanha que ela tem 14 anos. Você enganar o povo durante um mês é fácil. Agora 14 anos é complicado. No mesmo lugar. E eu tenho em torno de 400. Nunca é o mesmo público, nunca é a mesma quantidade de público. Sempre 400, aí na outra semana em torno de 450, depois 350. Sempre tem um. Então o que acontece? Os dons de Deus, ele hoje está difícil. É o que eu disse aqui. O problema não é você receber, é você manter. Então você não pode se acomodar. Você tem que manter. Porque eu falar com você assim, ó, aqui agora, olha, você não vai precisar mais usar mais óculos, Deus está me dizendo aqui que está te curando. Tá entendendo? E eu não vou te ver mais. Beleza. Se não acontecer, não te vi mais. Não vou te cobrar. Só que você vê a pessoa todo dia. Então, se você falar e não cumprir, você está enrolado. Você tá complicado. Então, os dons de Deus, ele foi dado para você trabalhar, granjear com ele. Produzir almas, popularizar. Então, hoje não. Hoje a pessoa está... Por que está se tornando uma coisa banal? Desacreditada. Desacreditada. Porque estão trabalhando com os dons de Deus para recurso para si próprio. Para negociar, né? Para negociar. Então, veja bem, a minha Bíblia afirma para mim, a Bíblia, eu não estou dizendo historiador, raciocínio de teólogo, não. Estou dizendo, a minha Bíblia afirma para mim que Deus só trabalha se houver santificação. Agora, a Bíblia me afirma dizendo que nessa área quem opera é o espírito do engano. E ele opera numa velocidade muito grande. Então, tudo que ele puder fazer para te favorecer a distanciar de Deus, ele vai fazer. Eu não consigo viver sem orar e jejuar. Eu não consigo. E eu conheço pessoas que não oram, não jejuam, não tem uma vida reta com Deus e entrega revelações. Ora, eu fico impressionado, eu falei, Deus, como que só exige uma coisa de mim e dele não? Então não tem base. Então os dons de Deus, ele é melindroso. Quem queira buscar os dons de Deus, eu aconselho, é uma dimensão que você nem imagina. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus vai te levar a um lugar mais profundo. Deus é uma fonte que não seca, um poço que não tem fim. Agora, que é melindroso, você tem que ter estrutura para suportar o que vai vir. O que, pastor? Perseguição, você tem que achar que é normal. Né? Tem que ter como normalidade na sua vida. Crítica, você tem que ter como normalidade na sua vida. Difamação, você tem que ter como normal. Por quê? Porque quando você tem uma vida com Deus, se isso não estiver acontecendo, tem algo errado. Que eu prego que mais se destaca, que mais leva martelada, né? Então você tem algo errado na sua vida. Ah, não, minha vida tá boa, eu tenho uma vida com Deus, não sou criticado, não sou perseguido, não sou difamado, não sou caluniado. Não. Então tem algo errado ali. Tá agradando demais, né? Pastor, outra coisa que eu venho observando também é que existe uma linha tênue entre a emoção humana e as coisas espirituais. Quando que a gente consegue entender? Eu falo quando por mim, os outros eu não quero saber não, por mim. Quando que eu vou conseguir entender que, opa, isso é emoção humana? Não, isso aqui é do espírito, porque a gente entende que está acontecendo muito isso. E não é pecado também você ter sentir emoção. E pessoas às vezes, inconscientemente, a emoção humana acha que é coisa do espírito, ou é do espírito que fica sem saber se é emoção humana. Me fala um pouco como identificar, né? Não, o que acontece? O maior resultado para você saber que quem falou com você foi Deus ou foi o homem é o tempo. Não tem outro. E é uma coisa que ninguém gosta de esperar, é o tempo. Ninguém gosta de esperar. Cristo disse, se cumprir, foi eu. Se não cumprir,
Pelo fruto conhece a árvore, E não nem tem o dia fruto não marcado nasce. nem hora, né? Não. Agora, quando a pessoa diz, ó, deixa eu só citar uma situação que aconteceu tanto comigo quanto com ela. Igual eu te falei, se enganar o povo um mês, beleza, um ano, beleza. Agora, 14 anos, nós temos uma campanha no mesmo lugar. E nós temos lá a multidão toda quarta-feira. Qual o tema da campanha? Deus responde com fogo. Então, se você falar para aquele povo e não cumprir, você está enrolado. Antes do Covid vir, Deus falou comigo, reúne a igreja, faz uma campanha de 7 dias, meia-noite de clamor, manda eles fazer um propósito, que tá vindo uma mortandade aí, e eu vou guardar a casa deles. Todos que participou com nós, quando terminou o Covid, eu reuni todo mundo e falei, alguém da sua família morreu? Alguém de você morreu? Ninguém. Então cumpre o que Deus falou. Antes de vir a greve da polícia, que foi o maior derramamento de sangue da história do Espírito Santo, Deus falou comigo, tá vindo uma mortandade aí que vai ver o maior derramamento de sangue da história. Reúne a igreja, faz uma campanha, um propósito de oração e jejum, que eu vou guardar a casa deles. Muitos vão morrer, eles não. E cumpriu. Então, se você falar uma situação dessa e não cumprir, você está enrolado. Então, deixa eu só resumir aqui rapidinho. Se nós formos contar os testemunhos de revelações e visões que cumpre, na risca, o ano não vai dar. Chegou um homem um dia lá na igreja batendo no portão. Aí eu disse, fui lá, atendi, pois não. Eu quero falar com o senhor, pastor. Falei, pode falar. Olha só, eu estou inocente numa situação, estou com mandado de prisão. O advogado me ligou agora que saiu um mandado de prisão para mim, só que eu estou inocente nessa situação. Ora por mim. Aí eu oro, porque o nosso dever é orar independente para quem seja. Ele não era da igreja, o rapaz? Não. Da comunidade. Pus a mão sobre ele, orei. Quando eu orei por ele, Deus falou bem assim comigo, pergunta para ele se ele tem fé de abençoar a minha obra. Aí eu olhei para ele e falei, vou perguntar isso não. Deus falou, pergunta para ele. Rapaz, você tem fé de abençoar a obra de Deus? Ele falou, tenho. Aí Deus falou bem assim comigo, fala para ele que eu vou tirar o nome dele agora. Eu falei, vou falar isso não, hein? E esse medo, pastor, como lidar com essa dúvida? Ou você crê ou você não crê. É milésimo de segundo. Aí Deus falou bem assim comigo, pode falar para ele. Eu falei, varão, olha só. Ele falou, o que a igreja precisa? Eu falei, a igreja precisa de 40 cadeiras brancas. E eu tava precisando na época. Para mim fazer uma sala de criança. Aí eu falei, a igreja precisa de 40 cadeiras brancas. Ele falou, eu dou. Aí Deus falou comigo, pode mandar ele embora. Eu já resolvi o problema dele. Eu falei, pode ir, pai, Deus já tirou seu nome. Aí ele olhou pra mim assim, eu falei, pode ligar pro advogado aí. Ele ligou na minha frente. Doutor, tem como o senhor olhar? O coração gela, não gela, pastor? Demais. E lembrando que o cara era inocente na situação, né, pastor? Aí ele falou Mas Deus, mesmo sendo culpado, Deus tem caminhos que Tem. a gente não entende. Aí ele virou e falou bem assim comigo. O advogado falou assim, não, eu acabei de olhar, eu tô ocupado agora. Ele falou assim, daqui 20, 30 minutos você me liga que eu vou olhar, que eu tô agarrado agora. Aí, pastor, daqui 20, 30 minutos o advogado vai olhar pra mim. Eu tenho que ir ali, daqui a pouco eu volto. Eu falei, tá bom. Eu falei, Deus, não deixa esse cara voltar aqui mais não. Oh, Deus, por favor, que seja verdade. Passou uns 40 minutos, bateu no portão de novo, cara. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Aquele camarada, esse camarada vai atormentar minha vida agora. Não aconteceu nada. Falei, ele era inocente, agora vai me matar, não vai ser mais. Não vai ter jeito mais. Aí ele falou assim, aí eu abri o portão e falei, era ele. Eu falei, não, mas aquilo gela da cabeça aos pés. Aí ele olhou pra mim e falou assim, aonde eu compro as cadeiras? Eu falei, aonde você quiser. E foi, o advogado me ligou, sumiu o nome. Brincadeira. Então, pessoas na prisão, e tanto eu como ela, ó, conta tantos dias. Pode marcar aí. Então, se você falar uma coisa dessa não acontece, já era seu ministério. Então, o dom de Deus se torna espinhoso, porque da mesma forma que você
decola, você pode despencar no segundo. Mas aconteceu com o senhor, do senhor falar e não cumprir? Ou até hoje não. Pastor e pastora Alessandra. Amém. Possa ser que prossegue daqui pra frente. A Alessandra deixa sempre a parte ruim pra mim, a parte de encerrar. A gente quer agradecer vocês dois, a gente vai dar um espaço pra vocês falarem algo, pra gente resumir. Agradecer a pastora Eliana, pastor Israel, muito obrigado, vocês acrescentaram, ter tido coragem de vir aqui, né, contar a história. Tem pessoas que têm vontade, mas não têm coragem. Isso é muito importante, porque alcança vidas, inclusive as nossas, né? A gente precisa disso também. A gente quer agradecer, vocês acrescentaram bastante nesse projeto, né? Nosso. Esse projeto a gente crê que é um projeto direto do coração de Deus pra gente, então a gente tá tratando dele com carinho, com cuidado. A gente quer deixar vocês o espaço pra vocês falarem algo aí pra gente encerrar, por favor. Eu só queria comentar algo que o próprio Deus botou no meu coração agora, porque pra mim, eu tô, dia 25 de dezembro agora, eu vou fazer 1 ano e 2 meses de idade pra mim. Porque dia 25 de outubro, né, 1 ano atrás, vai fazer 1 ano atrás, eu sofri um acidente. Dia 25 de outubro era uma manhã muito chuvosa. Olha a importância da oração, porque eu faço a oração lá na igreja de segunda a sexta, de 7 a 8 da manhã. Então, eu levo uma vida dessa forma de oração. E através disso aí, incentiva muitas outras mulheres que são donas de casa, que podem tirar esse período de 7 a 8 da manhã para estar orando, e elas vão orar. E uma certa manhã eu estava em oração e eu senti, porque eu trabalho com libertação. Então eu senti naquele momento que eu estava clamando, dia 25 de outubro, 1 ano atrás, vai fazer 1 ano atrás, eu senti aquela opressão. Eu clamando no altar do Senhor, eu senti aquela opressão. E uma voz muito forte falava assim: hoje eu vou te matar. E tanto que quando nós encerramos a oração, eu levantei, fizemos um círculo com as irmãs que estavam presentes e eu falei: irmãs, eu tenho que levar meu filho. Nessa época, o meu filho, o do meio, estava aqui comigo. Eu tenho que levar ele em Jardim Camburi para poder trabalhar. E eu vou levar ele de carro. Eu senti uma opressão muito grande. Vocês podem orar para Deus me guardar no acidente? E estava chovendo muito. E nisso, oramos. E eu já tinha recebido a revelação de Deus que o inimigo estava muito furioso comigo naquela manhã. E eu falei assim: eu vou assim mesmo. Fui. Que ele estava atrasado para o serviço, e vim trazer ele. Deixei ele no serviço. Na volta, chegando quase na Serra Sede, quase chegando ali no Planalto Serrano, saindo no sentido para a Serra Sede, eu perdi o controle do automóvel. Eu estava sozinha e dentro do carro estava cantando aquele louvor, Existe Vida Aí, né? Aquele louvor que fala sobre esse cenário não chegou ao fim. E só sei que na hora eu só falei com Deus. Eu perdi o controle, que eu passei na aquaplanagem. E o carro, ele saiu da mão, ele foi em outra. Eu consegui ver um caminhão vindo na minha direção. Na hora eu falei com Deus: Deus, não deixa eu entrar debaixo desse caminhão. E não deixa eu atingir ninguém, que seja só eu. Eu não quero nenhuma vítima. Porque eu não tive mais controle do automóvel. E eu só sei que eu fui cair lá embaixo no ponto de ônibus de Vista da Serra, Israel? Do outro lado, acho que é Vista da Serra, né? Do outro lado Vista da Serra. Então, assim, eu tenho todos os papéis, o cenário desenhado de como foi. E eu só sei que eu comecei a chorar. As pessoas tudo em volta de mim. E eu comecei a chorar porque eu olhei assim, nada estava quebrado em mim, nada. E as pessoas falaram assim: houve vítima, houve vítima. Aí eu só falei assim: liga pro meu esposo e pede para vir aqui. Aí chegou o seguro do carro, chegou o pessoal da Eco. E na hora, eu só vi que na hora que eu senti aquela paz dentro de mim, e eles falaram: você não pode se levantar. Você tem que ficar, que a gente vai ter que levar você pro hospital. Eu estava consciente, e eu quero contar assim que foi um grande testemunho para minha vida, porque eu não sofri nenhum arranhão. E saiu até no jornal, a própria Polícia Federal falou assim: nossa, essa situação aqui não era para ela ter sobrevivido. E o mais emocionante foi que as pessoas que estavam próximas e viu o acidente, as pessoas, Deus não deixou atingir nenhum outro automóvel. Eu fui parar perto de um ponto de ônibus, pessoas que estavam se preparando para ir trabalhar, não atingiu nenhum pedestre, foi somente a mim. O carro ficou, deu perca total no carro.
E as pessoas emocionadas falavam, foi no dia de quarta-feira, a campanha de libertação. As pessoas falavam assim, que teve 2 testemunhas, que falou que via um anjo, um homem todo de branco, uma conseguiu ver um homem todo de branco saindo de dentro do automóvel. E essa pessoa, olho nu, falou assim, cadê aquele homem que acabou de sair dentro do automóvel com ela? Ele virou por trás do carro e sumiu. Quem é ele? Isso estava praticamente assim, o acidente foi 10h35 da manhã. E 5 minutos antes, meu irmão falou assim, cuidado com o acidente. Ele consegui ver a mensagem ainda, 5 minutos antes do acidente. E a pessoa falou assim, não tem ninguém aqui não, só tá ela sozinha. Aí uma outra testemunha que viu a olho nu, falou assim, cadê ela tem um filho, porque saiu uma criança de dentro do carro. Aí, não teve criança nenhuma, aí viu uma criancinha toda de branquinho. Mas quem entende o mundo espiritual sabe que foi o próprio Deus, o anjo do Senhor, que estava me guardando. Então, dia 25 de dezembro vai fazer um ano e 2 meses que Deus me deu essa oportunidade. Para mim, eu sou muito grata ao Senhor. E para esse propósito que eu levo na obra de Deus, no mundo espiritual e libertações, para mim me motivou mais, me fortaleceu mais a crer, né, no mais profundo ainda do que eu já havia crido. Enquanto cuidamos do reino, Deus cuida dos nossos. Isso, né? Aí que eu entendi. E o senhor, pastor, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo pela oportunidade de... Eu creio que alcançamos vidas, né? Amém. Com certeza. E Deus fará uma grande obra, tanto em quem está assistindo, em quem vai assistir, ouvir. Eu acredito que o Espírito de Deus vai trabalhar de uma forma espetacular. Quero agradecer, né, por podcast, pergunta vocês. Salatiel e Alessandra. Pelos dois aqui, gente boa. Pode achar que ainda grandes homens de Deus e mulher vão sentar aí nessas poltronas. Já estão sentando já, pastor. Já estão sentando. Deus abençoe o cinegrafista ali, ó. O cameraman Cleito, nosso parceiro. Aí é bênção em nossas vidas. É conexão de ouro que Deus colocou em nossas vidas aí, o Cleito. Ele não sabe ainda não, mas foi Deus que colocou. Então a gente fica por aqui com mais um Pergunta Cheque. Deus abençoe.